Olá, tudo bem? Eu sou Lia Bogás, sou geriatra e paliativista. Muita gente me perguntando sobre cuidados paliativos. Eu andei postando algumas coisas aqui e recebendo muitas perguntas. E fiquei de gravar um vídeo para falar de cuidados paliativos. Então venho hoje aqui contar para vocês o que é essa especialidade, né? Cuidados paliativos. Bom, gente, cuidados paliativos é uma especialidade onde a gente cuida de doenças incuráveis, doenças que ameaçam a continuidade da vida. Claro, nosso foco dentro dos cuidados paliativos sempre é melhorar a qualidade de vida, tá? Dentro desse processo de uma doença incurável, dar vida aos dias daquele paciente. Nós podemos começar a acompanhar um paciente com diagnóstico de uma doença incurável desde o início do seu diagnóstico. Inicialmente, ele pode até fazer um tratamento modificador da doença, um tratamento de estabilização, né? Com o médico especialista, por exemplo, o oncologista, tratando um câncer metastático, por exemplo, um câncer que não tem cura, mas às vezes a gente consegue estabilização por muito tempo. Então, os cuidados paliativos, a gente entra para trabalhar em conjunto com o especialista para poder melhorar a qualidade de vida desse paciente, para que ele consiga fazer o tratamento, para que ele consiga viver bem, consiga viver sem sintomas desagradáveis, que às vezes a doença traz muitos sintomas, às vezes o próprio tratamento traz bastante sintoma, então a gente trata disso. A gente melhora os sintomas, faz o manejo desses sintomas, acompanhando em conjunto com o especialista, enquanto o paciente está tratando realmente a doença, fazendo o tratamento modificador da doença, então melhorando a qualidade de vida para ele ter uma vida boa, para ele conseguir viver bem com essa doença. Então a gente pode começar a acompanhar sim, desde o início do diagnóstico, desde quando descobriu-se uma doença incurável. Porém, no nosso país, a gente não tem, assim, acesso fácil a esses especialistas. Primeiro porque somos em poucos ainda, né? Então, a acessibilidade ainda é muito difícil. Não tem cuidados paliativos para todos ainda, todos com diagnóstico de doença incurável. Então, muitas vezes a gente não acompanha desde o início desse diagnóstico, né? Desde o momento do diagnóstico. A gente muitas vezes começa a acompanhar quando a doença começa a progredir, né? Então, da metade para o final da fase dessa doença mesmo, né? Mais por por dificuldade em acesso, do jeito que eu contei. Então, podemos sim começar a acompanhar desde o diagnóstico, porém, a gente começa, né, a grande maioria começa a acompanhar com paliativista quando a doença começa a progredir, ou quando começa a ter muitos sintomas físicos, emocionais, psíquicos, espirituais, né? Tem um monte de sofrimento nesse processo de adoecimento que a gente consegue acompanhar, tratar, melhorar, né? Dar esse suporte para o núcleo de tratamento que é o paciente e sua família. Então a gente acaba pegando hoje em dia o paciente que está em evolução da doença mesmo. Nós trabalhamos sempre em equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né? O médico nunca consegue trabalhar sozinho em cuidados paliativos, nem na geriatria, né, gente? Nós precisamos muito de uma equipe. Nossa equipe é sempre composta por fisioterapeutas, psicólogos, assistente social, nutricionista, enfermeiros, fonoaudiólogos, tá bom? Então, a equipe de cuidados paliativos, ela é uma equipe completa quando ela tem todas essas especialidades envolvidas. E esses profissionais, eles se capacitam em cuidados paliativos também. Eles podem estudar, fazer uma pós-graduação na área para poder trabalhar com esses pacientes, tá bom? Então, essa é a minha especialidade também. Tá? Quando eu falo que eu sou geriatra, né? Sou geriatra e sou paliativista. Eu fiz cuidados paliativos, então eu cuido de pacientes com doenças incuráveis. Em todo esse processo
da doença, tá bom? Não só de pacientes, a gente trata do núcleo, né, da família e do paciente, sempre trabalhando com melhora de qualidade de vida, o nosso foco é dar vida aos dias desses pacientes, melhorando sempre todos os sintomas que podem acontecer, né, esses sintomas não só físicos, como eu disse. Outras doenças incuráveis, né? Pra gente é muito fácil pensar num câncer metastático, né? Que é uma doença incurável, mas as demências, por exemplo, né? As demências, as doenças neurodegenerativas progressivas, onde a gente não tem cura, insuficiência cardíaca grave, né? A gente também não tem cura, insuficiência hepática, né? De fígado, insuficiência renal, tem muitas doenças aí que não tem cura e que chega num certo ponto que ameaçam a continuidade da vida. Então, os cuidados paliativos acompanham esses pacientes e suas famílias. E o próprio processo de envelhecimento, né? O envelhecimento normal mesmo, quando a gente chega lá no finalzinho, onde tem um idosinho bastante frágil, a gente também consegue entender o começo, meio e fim da vida. A gente consegue entender que somos finitos, a gente consegue entender essa finitude, então confortar esse paciente idoso que não tem uma doença que ameaça a quantidade da vida, uma doença incurável, mas ele é um idoso muito frágil, de muita idade, né? Onde a gente consegue sim tratar e dar muito conforto para esse paciente, para essa família, muita qualidade de vida até o último dia da vida desses pacientes, né? O paliativista ele acompanha, então, quando os especialistas saem, assim, que já não tem mais critério para tratamento modificador de doença, esses pacientes eles ficam só conosco mesmo, com a equipe de cuidados paliativos, onde a gente trabalha, então, o fim de vida, né? Esse processo de fase final de vida, onde pode ter muitas coisas envolvidas, onde a nossa equipe interdisciplinar tem que atuar. A gente tem que estar muito alinhadinho, muito afinadinho para que a gente faça uma atuação muito assertiva para esses pacientes e suas famílias, para que a gente consiga uma passagem com muita dignidade e muito conforto. Então, cuidados paliativos envolve muito estudo, envolve muita técnica, tá? Muita técnica de manejo de medicamento, técnica de comunicação, né? Muita afinidade da equipe interdisciplinar, tá bom? E é isso, acho que estava faltando falar um pouquinho da fase final de vida, onde a gente faz todo esse acolhimento, a gente acompanha um processo ativo de morte, por exemplo, tanto no domicílio, quanto em hospitais ou em hóspices, que são clínicas especializadas em cuidar de pacientes em fase final de vida. Espero que tenha ficado claro. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa minha especialidade, que eu sempre falo que é a cerejinha do meu bolo, é uma especialidade que eu carrego muita paixão por ela. Se tiver alguma dúvida e quiser conversar um pouquinho mais sobre essa especialidade, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um abraço para todo mundo.